capítulo 21, versículo 14 em diante. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quero dizer para a irmã Ana Paula que me deu vontade de levar ela para casa. Ela está cantando assim. Aleluia. Que Deus possa continuar abençoando a vida da varoa, a vida dos irmãos. Desde já eu quero agradecer o convite. Eu costumo dizer, né, que não é muito meu, nossa, não entendeu? Mas Jesus vai chamando, a gente vai abrindo a boca e vai deixando Jesus falar, né? Amém. Todos acharam? Gênesis capítulo 21, versículo 14, que tem como título hoje o despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-lhe sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Bezer. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Quero dizer, para poder sentar, quero dizer para os irmãos que é uma palavra tremenda. E Deus falou comigo através dessa palavra ontem numa visita que o meu esposo, nós fomos fazer. A Vitória ficou por um tempinho lá e depois ela foi resolver outras coisas. E no meio de uma conversa, a irmã tocou nessa passagem. E eu acho tremendo o agir de Deus, porque Deus, ele não desampara. E muitas das vezes, a gente sabe que a bênção está bem perto, mas muitas das vezes os nossos olhos estão tão focados para a luta, para o acontecimento, que a gente não consegue ver que a providência, o milagre, a resposta está bem perto. Aleluia. Né? Houve uma situação lá com Abraão, com Sara, com Agar, e muitas das vezes o melhor, né, que a opção que se dá se desfaz, né? Se desfaz, está dando problema, se desfaz, manda ir. E foi a posição que Sara colocou sobre Abraão. Olha, despede Agar com o seu filho
manda ir. E o que foi colocado para eles levarem, né, foi o pão e foi a água. Só que no decorrer da caminhada, acaba-se o pão, acaba-se a água. E o que fazer? Nesta manhã eu quero trazer para mim e para você essa reflexão. O que fazer quando você está diante do recurso que você tem, que você pode pegar, se acaba? Aleluia. O que fazer? Glória a Deus. Desistir? Voltar? O que fazer? E é muito doloroso para uma mãe ver que o filho está passando por uma certa dificuldade. E o que ela fez? Vou me apartar dele, porque eu não quero ver meu filho morrer. Só que a palavra do Senhor vai dizendo que Deus do menino. Aqui embaixo não pode segurar. Deus ouviu o choro do menino. E quando Deus ele ouve o choro, quando o seu choro vem da alma, Deus ele responde, ele atende, ele faz, ele movimenta, ele abre as comportas do céu, ele usa, ele mostra o que a gente não está vendo. Porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia, glória a Deus. A gente sabe disso. Aí você vai falar para mim, mas missionário, olha quantas noites eu estou chorando, mas o seu choro não tem sido lançado ao chão. Meu Deus. Tem um louvor que diz que cada lágrima para Deus é uma frase. E muitas das vezes você não consegue expressar com palavras, mas o seu choro, o Senhor entende. Glória a Deus! E um dos versículos que eu tinha separado aqui foi no Salmo 121, a varoa já trouxe. Porque no momento de dificuldade você vai elevar os seus olhos para onde? A palavra diz que eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? De onde? De onde? Se você olha para um lado, você olha para o outro e não tem. Aquela mulher estava com aquele filho ali, e aonde? Da onde vai vir? Aleluia. Quem poderia me apoiar mandou eu embora. Mandou eu seguir. Mas não se preocupou como que ia ser o decorrer, porque eu saí com pão e saí com água, mas o decorrer. Mas esqueceu de que quem serve um Deus todo-poderoso não fica desamparado no meio da caminhada. Pode faltar aquele que poderia estar do teu lado e não está. Pode faltar o recurso aonde você pode pegar. Mas a presença de Deus, aleluia, glória a Deus, não pode faltar. Aleluia. Glória a Deus! Não pode faltar a presença de Deus na nossa vida. E eu quero pedir aos irmãos para abrir também Salmos 37. Aleluia. 37, verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. aleluia, glória a Deus. A batalha está difícil, está travada, tem peleja, mas tem também providência. Oh, aleluia! Tem também provisão, tem também escape, tem também resposta, tem também o abraço do Senhor. Aleluia. Tem providência nesse deserto. Oh, aleluia. Tem escape de Deus para mim e para a tua vida. Oh, aleluia. Deus é Deus. Obrigado. E Ele não falha. Ele não tarda, Ele não perde batalha, Ele é contigo. Persevera, continua nessa tua força, porque Jesus
te garante vitória. Ele garante. Ele garante. Quero dizer para os irmãos que, mais uma vez, Aleluia, Senhor. eu vi a mão do Todo-Poderoso sobre a minha casa. Oh, aleluia. Sobre a minha casa. O meu esposo, ele conta a parte dele. Aleluia. E o Senhor, ele falou assim, vai chegar momentos que você também tem algo para falar. Aleluia. Porque o que eu te fiz você passar junto com a tua filha, também tem algo para falar. Irmãos, você de uma hora para outra, você sai de casa com o seu esposo para socorrer alguém e encontrar a tua filha. Você volta para casa com a sua filha e o seu esposo, ao invés de ir para casa, vai para o hospital. Foi questão de minutos. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus que foi para o hospital, porque a sede do maligno era outra. Era outra. Era de ceifar. Mas quando Deus tem plano, tem projeto, Aleluia. Ele pode até permitir, mas levar não. Vai levar agora não. Aleluia. Ainda tem obra, ainda tem algo para fazer. Aleluia. Dessa situação difícil, eu vou glorificar o meu nome. Aleluia. Glória a Deus. E ele foi. Nosso pastor presidente foi até lá, nos tirou da situação, levou a gente para casa para pegar documento e partimos para lá, para o hospital. E ficamos naquela agonia porque não tínhamos notícia dele. Só fomos ter notícia dele no outro dia. E eu fiquei, cada hora o meu telefone tocava e cada hora era uma palavra pior do que a outra. E como eu não tinha visto, as pessoas falavam assim: olha, fiquei sabendo do acidente do teu esposo. Fiquei sabendo que ele perdeu as duas pernas. Eu falei: há poder no nome de Jesus das duas? Não foi não. Meu Deus. Não foi não. E falaram com o pastor amigo nosso. Aí ele me ligou, eu falei assim: não. Foi algo com uma perna. Eu não vi ele não, mas com as duas eu tenho certeza que não foi. Não demorou nem 15 minutos, o pastor chegou lá. Ah, não aguentei não. Vim pra cá. Um pastor amigo nosso. E daqui a pouco, um outro amigo também. E aí, onde você está? O que está acontecendo? Eu falei: estou aqui no hospital. Estou indo para ir agora. Eu falei: não, calma, não tem... Não vou aguentar ficar em casa não. Vou para ir. E daqui a pouco, Deus foi fazendo mover. Uns foram indo embora porque tinha seus compromissos. E um amigo falou assim: não, vou ficar contigo. Vou ficar aí com vocês. Como é que vocês vão embora? Eu não estava nem pensando como que eu ia embora. Porque eu queria a notícia dele. E ele ficou um bom tempo. E a menina da recepção falou: olha, você não vai ter notícia do seu esposo hoje. Melhor você ir embora, você está com a sua menina aí. Esse pedaço aqui é muito deserto. Melhor vocês irem. E eu olhei para o irmão que estava esperando a gente, vi que ele tinha vindo direto do trabalho. Eu falei: não, vamos embora. Ele não vai ficar mais. Eu falei: não, vamos embora. E viemos embora. Irmãos, quero dizer para os irmãos: Aleluia. planta a tua semente. Aleluia. Glória a Deus. Faça com amor, ajude quem você puder ajudar. Porque quando você menos esperar, Glória a Deus. Deus vai levantar pessoas para ser canal de bênção na tua vida. Aleluia. Glória a também. Deus. Santo de Israel. Glória a Deus. Irmãos, por muitos anos, eu, a minha família, a minha cunhada, a gente montava cestas básicas para entregar no final do ano. E a gente
ia buscar o material e montava a cesta básica. E a nossa alegria era no dia 24 estar entregando para todas as famílias, todas. O máximo que a gente conseguisse, a gente estava entregando. Isso é para a honra de Deus. Eu não estou falando isso para a nossa glória, não. É para a honra e glória de Deus. E como o acidente do meu esposo foi em novembro, no momento que a gente estava sempre recolhendo as coisas, que a gente já começava já final de outubro, novembro, recolhendo as coisas. Com essa situação que foi logo no começo de novembro, nós não conseguimos fazer esse trabalho de recolher os alimentos para estar no dia 24 de dezembro entregando. Mas, quando você vai plantando, Deus ele vê. E eu fiquei com a minha filha no período de vai para o hospital, e nem parava em casa, e vai para o hospital, eu acordava de manhã, ia para o hospital, voltava já tarde. E eu estando lá no hospital, minha tia me ligava, ou minha mãe me ligava, ó, deixaram uma cesta básica aqui, hein? Deixaram aqui, tá guardadinha aqui em casa. Falei, quem deixou, mãe? Ih, não sei não. Deixaram aí. Eu falei, glória a Deus. E quando chegava no outro dia, ó, deixaram uma benção aqui, ó, para vocês. Eu falei, Jesus, como que o Senhor faz isso? Eu não estou nem pensando em cesta básica. Irmãos, Deus foi usando pessoas para ser canal de bênção na nossa vida. E a minha tia mesmo fala que no período do acidente, ela mesmo falou, por isso que eu vou repetir isso agora. Ela falou que no período do acidente, a casa dela foi muito também abençoada. Aleluia, glória a Deus. Porque como eu não parava em casa, a cesta básica ficava lá. Eu não, tia, pode usar, mãe, pode usar, não estou parando em casa. Quando a gente chegava do hospital, ela, ó, preparei a jantinha para vocês. E muitas das vezes, às vezes a gente nem comia. Pelo corre-corre. E Deus foi suprindo a necessidade. Deus foi fazendo mover. E nesse meio tempo, uns falavam, faz isso. Outros falavam, faz aquilo. Fiz um propósito com Deus de estar dentro da salinha de oração para ter resposta de cirurgia dele. E quem estava próximo a nós também não entendeu o mistério. Então fica ligado, porque às vezes quem está perto de você não vai entender o mistério. E na hora a pessoa quis, não, você tem. E Deus levantou umas varoas de fogo para estar orando na minha casa. E uma das palavras que falou muito forte ao meu coração, que ela olhou para mim e falou assim, tenha equilíbrio. Se você tiver equilíbrio, você consegue vencer. Aleluia, glória a Deus. Numa situação, irmão, que você tem o seu esposo e você de uma hora para outra, você fica numa situação que você tem que decidir coisas e muitas pessoas falando ao teu ouvido, é necessário ter equilíbrio. Porque senão você vai agindo errantemente. Mas quando você tem equilíbrio, Deus faz. Deus faz. Determinando tu algum negócio, setear firme. Tem que ser firme. Aleluia, glória a Deus. Tem que ser firme. Não pode oscilar. Aleluia. Tem que ser firme. Glória a Deus. Porque Deus ele vai honrar de acordo com que você for firme. Aleluia. Glória a Deus. E eu fiquei naquela, quando meu esposo voltar, não pode subir escada. Como que vai ser? Como que vai ser? Aí falaram para mim, manda ele para casa do pai dele, lá em Rio das Ostras. E eu olhava aquela oficina com um monte de carro. E eu falei assim, se ele for para lá, eu vou ter que ir para lá também.
E como que vai ficar o compromisso? Aí eu virei para minha filha e falei assim, olha, não vamos deixar o nome do teu pai ser manchado, porque estamos lidando com uma empresa. E não podemos deixar, simplesmente porque foi um acidente, fechar as portas e deixar os carros aí dentro. Não. Se seu pai, falei para ela, se seu pai estivesse aqui, dentro dessa oficina, ele ia lutar para entregar tudo. Então Deus vai nos ajudar e nós vamos entregar tudo. Depois disso, a gente entregar tudo, aí a gente vai para onde tiver designado. E conversei com a minha pastora, perguntei a ela se podia deixar ele na casa, que ela tem uma casa embaixo, uma casa que eles não usam muito. E ela falou assim, pode sim, eu vou falar com meu esposo, mas pode sim, pode ele se recuperar lá. E eu fiquei naquela. E saindo do hospital e vindo aqui para os cultos. E as pessoas perguntando, e aí, o trabalho lá acabou, né? Porque seu esposo não está indo. Eu falei, não, Deus tem dado graça. Tem ido eu e a minha filha. E nessas idas e vindas, o motorista do Uber, que também é chegado nosso, ele falou assim, e aí, ele vai ficar onde quando sair do hospital? Eu falei, não sei. Aí ele falou, por que você não ajeita aquela salinha de oração lá? A salinha de oração, irmão, estava no chão grosso, sem pintura, sem janela, sem porta. E eu falei, uma possibilidade. E eu fiquei pensando, mas ele não pode pegar poeira. Como é que vai ser isso? E, irmãos, chegamos, eu olhei para aquela sala de oração, olhei para minha filha e falei, o que a gente pode fazer? Vamos ver quem tem piso aí sobrando. A gente compra só argamassa, bota um período onde vai ficar a cama. E o outro lado a gente bota um tapete, aí ele não vai pegar poeira no pé dele. E isso era o meu pensamento. Mas o pensamento de Deus é muito maior. Aleluia. O nosso pensamento é limitado, mas o de Deus, ele tem coisa maior para a tua vida. E eu naquela preocupação, uns falaram, tem 2 pisos aqui, outro, tem 3 pisos aqui, outro tem 1 piso aqui. E isso tudo, irmão, a gente fazendo sem ele saber. Porque a gente queria fazer surpresa. A porta tinha, mas estava no canto lá, lacrada. Uma janela a gente tinha, estava no canto lacrado. E o irmão, que Deus levantou ele nesse período, ele chegou para a gente e falou, a gente pode orar? E orou com a gente lá na salinha de oração. E quando acabou a oração, ele falou assim, minha irmã, posso ser sincero com a irmã? Eu falei, pode. Eu não quero ofender a irmã, não. Eu falei, não, pode falar não. Aí ele falou assim, olha, o que Deus tem para esse lugar não é um piso de um tamanho, não é um piso de outra cor, não é um piso dessa forma. Eu acredito que quando Deus falou com o seu esposo sobre essa salinha de oração aqui, ele falou com o seu esposo que ele queria o melhor. Não foi um piso grande, um piso pequeno, um piso azul, um piso amarelo, um piso branco. Não. Irmã, Deus proverá. Amanhã eu vou voltar aqui para a gente conversar. Eu falei, tá bom. E quando chegou no outro dia, ele falou assim, irmã, 15 caixas eu garanto. A irmã vai lá, vê o piso, 15 caixas eu garanto. Aí o outro foi e falou assim, se ele vai dar o piso, eu vou dar a argamassa, vou dar o regime também. Falei, vou dar. E o irmão foi e nos levou para ver o piso, escolhemos o piso.
E nisso eu falei, quem vai botar esse piso, gente? Aí o outro amigo falou, ó, se você conseguir o piso, me avisa, hein, que eu venho aqui colocar. Eu falei, vem. Amém. Fomos lá para comprar as 15 caixas. Chegamos lá, irmãos. O vendedor falou assim para mim, as 15 caixas vai dar para cobrir todo o cômodo? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, então eu não vou vender para a senhora não. Eu falei, não vai vender? Ele, não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, eu tenho 40 caixas desse piso. E se eu não vou ficar segurando esse piso para quando a senhora quiser voltar aqui para poder... Eu não sei se vai ter mais desse piso na mesma cor, no mesmo modelo. Então, faz o seguinte, eu sou vendedor, mas eu poderia te vender, mas eu não quero fazer isso com a senhora. Vai lá, pede o pedreiro para medir todo o espaço. A senhora vem e compra todo o piso. Aí eu olhei para a minha filha e falei, ele está com mais fé do que a gente. Ele ficou vendedor. E chegamos lá, e aí, irmã, conseguiu comprar? Eu falei, ele falou para me medir tudo. Ué, aí até o irmão, ué, mas aí vai passar das 15. Eu falei, irmão, Deus proverá. Se o Senhor abrir a porta, se abrir o mar, eu vou mergulhar aí. E o varão foi lá, mediu tudo. Eu falei, mediu tudo? Mediu. Aí minha cunhada vai chegando na hora, e aí, que movimentação é essa? Falei, não, o negócio de piso aqui que a gente está querendo ver, não sei o quê. Aí ela, mas que piso é esse? Você achou? Eu falei, não, piso assim, assim, assim. Aí ela, eu vou lá com você. Aí, fomos lá. Aí daqui a pouco viemos embora. Daqui a pouco minha cunhada sumiu com o pedreiro, com tudo. Daqui a pouco, vem o pedreiro, minha cunhada, o irmão que falou que ia dar as 15 caixas de piso, e os pisos já no carro. Eu não sei o que Deus fez, mas que todo o piso da sala de oração veio. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E meu esposo tinha uma tinta lá em casa, que eu falei para minha filha assim, vamos pintar logo a parede. Eu vou botar pintar a parede. E tinha uma tinta que era para botar lá na sala, né? Aí, Vitória, irmão, como meu pai não está aqui, não está vendo, né? Vamos pegar a tinta dentro. E pegamos uma tinta que era da sala e descemos a tinta. E ela, não, vamos pintar. E começamos a pintar. Daqui a pouco, o irmão da nossa igreja matriz falou assim, irmã, eu estou sabendo, sei que ela está precisando de ajuda. Aí eu falei, a gente está aqui pintando. Não, estou indo aí. Daqui a pouco chega o irmão lá, me dá um rolo aí também que eu vou pintar do outro lado. E começou a pintar de um lado, e minha filha pintar de outro, e a gente pintando. Daqui a pouco vem minha mãe também. Falta pintar aqui, hein? Falta pintar ali. Falta pintar lá. Só reparando. A sogra, né, tem que... A veste de homem. Aqui tá falhado, tem que passar mais uma mãozinha aqui, ó. Vitória, você não tá passando aqui direito, não. Jesus, orou, sogra, abençoa. E ela ficou ali, ó, juntinho também, tomando conta de tudo. Irmãos, e a janela? E a porta? Só que lá em casa, o meu esposo falou assim, a gente vai fazer o pedreiro, né? Quando começou a obra, ele falou assim, vocês vão botar janela de blindex, tem que botar aquela pedra de mármore em volta do quadrado, para ficar bonitinho, fazer... Só que ele falou, vai ficar bonitinho, mas ele deu opinião, não é ele que ia comprar. Aí ele foi, olhou e falou, não, tem que pegar a sequência, o padrão, nos outros andares está assim, a sala de oração também que tem que estar com a pedra. Aí eu falei pro meu cunhado assim, faz um orçamento dessas pedras para mim. Aí ele foi num lugar, foi no outro lugar, e tenta daqui, tenta dali. Aí conseguimos um lugar mais em conta. Aí eu falei pro moço assim, eu preciso que entregue o mais rápido possível. Aí ele, senhora, mas o pedido dessas pedras aqui só dá para entregar daqui a 3 dias. Eu falei, não, daqui a 3 dias não dá não.
tem que ser para hoje, ou no máximo amanhã de manhã, porque a gente estava na expectativa dele sair do hospital a qualquer momento, e a gente queria que quando ele chegasse, ele tivesse tudo pronto. E ele falou, ó, vamos ver o que eu posso fazer pela senhora. Aí de manhã cedinho, ainda liguei para ele, eu indo para a consagração, falei para ele, poxa, varão, dá uma preferência aí, é um caso de emergência. Ele, tá bom, senhora, eu vou ver o que eu posso fazer pela senhora. Aí fomos para a consagração. Quando eu saio da consagração, minha tia liga. Juliana, você encomendou algumas pedras de mármore? Tá tudo aqui, o rapaz pediu para guardar aqui. Eu falei, é mesmo? Tá tudo aqui. Eu falei, aí eu olhei para minha filha, é coisa de 2 dias, 3 dias no máximo, o Senhor fez hoje. Coisa de Deus. E deixamos o irmão lá colocando as pedras na janela e viemos para a vila. E minha cunhada ficou lá tomando conta, a sogra ficou tomando conta das pedras no lugar. E vamos botando a janela. Bota a janela, bota a porta, tá faltando uma janela, e agora? Aí um rapaz que meu esposo sempre faz trabalho, vende material para ele ligou. Poxa, eu tô sabendo que a senhora está fazendo uma movimentação lá, está fazendo uma obra lá, para o varão quando chegar. Irmão, eu não entendi, porque o assunto foi, entendeu? O assunto foi. Aí ele, eu queria saber o que eu posso fazer para ajudar. Aí eu falei assim, por que você falou isso, varão? Aí ele, não, eu quero saber o que eu posso fazer para ajudar. Ele, pô, seu esposo é muito meu amigo, cara, não sei o quê. Aí eu falei para ele assim, não, a gente está precisando colocar uma janela lá no lugar. Ele, ó, manda medir lá, vê quanto que vai dar. E eu vou ver se eu pelo menos dou uma parte para você, se inteira o restante. Eu falei, tá na benção, tá na benção. Aí o rapaz foi lá, mediu, botou a outra porta, a outra janela para mim sem me cobrar. Aí ele foi medir e passou o valor. Aí eu falei, o valor ficou um pouquinho salgado. Mas aí o irmão vê que o irmão pode ajudar. Se o irmão também não puder, não tem problema. Vai continuar a amizade, vai continuar orando. Acabei de falar com ele no telefone e ele falou, irmã, tem alguém que possa vir aqui buscar esse valor? Aí eu falei, tem, minha filha vai. Mas é um negócio para cair a ficha, né? Meu Deus. Aí minha filha foi. Quando minha filha voltou, veio ela com o dinheiro. Aí ela, mãe, ele deu o dinheiro todo da janela. Meu Deus. Falei, deu, Já liguei pro moço da janela, ó, o dinheiro já tá na mão, pode trazer a janela. Aí ele, já tô indo aí. Quando chegou no outro dia de manhã, ele já foi lá para botar a janela no lugar, já recebeu o valor. E os carros para entregar. Aí meu esposo, muitos amigos profissionais, eu falei, ó, o senhor está nos direcionando para a gente pedir ajuda de um profissional, porque a gente ajuda, né? Mas a gente não é profissional. E tem gente que vai aceitar você mexendo, minha filha, mas tem outros que vai querer um profissional mexendo. E começamos a procurar. E fomos, ele falou, ó, pode contar comigo que amanhã, 8 horas da manhã, eu tô aí. Deu 8, deu 9, deu 10. Nem as caras deu. Nem ligou para dizer que houve imprevisto. Deus começou a levantar uma outra pessoa. Um rapaz da retífica. Aonde meu esposo separava os materiais para ele retificar do motor e depois voltar para montar o motor. Ele falou, minha irmã, o que está acontecendo aí? Estou sentindo uma movimentação, que não sei o que, não sei. Isso tudo a gente fazia de manhã correndo, quando dava o horário da visita, deixava minha mãe tomando conta, ia para a visita, e de lá da visita a gente vinha para a Vila do João e deixava na administração lá da sogra. A sogra que ficava tomando conta lá de todo mundo lá. Até das ferramentas que o pessoal deixava, a ferramenta do meu genro, para botar lá no lugar, hein? A chefia tomando conta. E ali, irmãos, ele foi lá, ó, eu tenho um amigo mecânico.
O amigo era de Manilha. Eu vou marcar com ele, a gente vai vir aqui, vamos ver o que dá pra gente ir resolvendo aqui e liberando os carros pra irmã. Tá bom assim? Eu falei, varão, mas quanto que vai ficar isso? Não, esquenta não. Esquenta não. Aí liberou o primeiro carro, liberou o segundo carro. E foi liberando. E um carro, uma Kombi, era para montar o motor. E o motor estava todo desmontado. E a gente queria montar para fechar a boca, né? Porque esse era mais exigente. Vamos pintar. Que eu escutei meu esposo comentando com ele, queria pintar a lataria do motor toda da Kombi. Eu falei, não, nós vamos manter essa palavra, Vitória, a gente vai pintar também. E aí o amigo veio, o que chama até minha esposa de pai, me chama de mãe também, e começou a limpar com toda delicadeza, e lavando tudo, e pintando peça por peça, e pendurando, e tal, e secando. Aí olhando para o motor, né? Esse motor aí não está muito legal não. A gente pintou a lataria, mas e o motor em si? Tá sujo. Aí, falei, Vitória, vê lá no Lava Jato quanto que o rapaz cobra para dar uma geral nesse motor aqui. Aí ele foi, ela foi lá e... O quê? O teu pai? Para vocês? Traz agora. Só que as ruas estavam cheias de barricada. Vocês nem imaginam como é que foi esse motor, irmão. Ela botou o motor, a gente botou o motor em cima do carrinho que ele tem, um armário que ele tem, e foi empurrando o motor pela rua até o Lava Jato. O cara deu um jato, daqui a pouco vem empurrando o motor já estava andando sem o carro, entendeu? Aí eu falei assim, se meu esposo ver essa cena, ia pegar a gente. E botamos o motor lá, e o rapaz foi montando lata por lata, foi botando no lugar. E o motor foi pro lugar. Liberamos o carro que faltava. O carro do nosso pastor presidente estava lá. E quem consertou foi a Vitória. Vitória mesmo que consertou. E falou, pastor, pode vir buscar o carro. Aí o pastor, ué, pode? Pode, tá pronto o carro. Quando o pastor chegou, o carro não queria pegar. Aí ela, você não vai fazer isso comigo não, você vai pegando, tu vai pegar para ir embora. Ele, calma Vitória, não estou com pressa. Não, mas eu estou com pressa. Aí pedaço do carro, daqui a pouco o pastor foi e virou lá o carro pegou na minha mão. Vai em paz, em nome de Jesus. Aí a gente ficava olhando, virar a esquina. Quando virar a esquina, todos os carros que saíam de lá, a gente ficava esperando virar a esquina. Virou a esquina, deu certo. Aí deu certo. Meu Deus. O teste era virar a esquina. Virou a esquina lá de cada, tá pronta, deu certo. Irmãos, e com isso, resumindo tudo, a oficina, os carros ficaram todos entregues com a graça de Deus. A sala de oração ficou uma coisa mais linda, irmãos, mais linda. Glória a Deus. Minha filha fez os cartazes, foi colocando as frases e ficou assim, eu pude ver o amor. Deus levantando pessoas em meio à dificuldade. Então o que você faz hoje por alguém, a pessoa pode até esquecer o que você fez. Pode até esquecer porque o ser humano ele é falho. Mas Deus não esquece. E no tempo que mais você precisar, aleluia, Deus pode levantar essa pessoa que você fez lá atrás? Pode. Mas também pode levantar outras pessoas para fazer você viver um momento que um tempo atrás você fez. Aleluia, glória a Deus. E hoje eu tenho visto isso. Do acidente em diante eu tenho visto isso. Não tem luz faltado nada. E meu esposo preocupado, e tem que pagar isso, e tem que pagar aquilo, como é que vai ser? Vende os elevadores. Eu falei, não vai vender não, meu filho, não vende não, Deus é provedor, Deus vai fazer. Não vende. E Vitória, pai, eu não vou botar não, pai. Vai vender.
Nesse amor todo, entendeu? Aleluia. Aí minha filha, então eu vou botar o anúncio. Irmãos, os elevadores foram embora assim, ó. Igual a... E se a gente deixa, vai o último que ficou. Porque a procura foi tão grande, veio o pessoal todo do Rio para comprar lá. O pessoal do Rio foi para lá para comprar. E Deus providenciou até o reboque para trazer para cá. Deus, irmão, fez um mover. Deus fez um mover. Enquanto ele estava lá, Deus também estava trabalhando, cara. Deus estava trabalhando lá, usando ele para alcançar almas. E Deus estava trabalhando dentro da casa dele, suprindo a nossa necessidade. E com tudo que foi sendo vendido, as contas foram sendo pagas, as providências Deus foi fazendo, toda a nossa necessidade Deus foi honrando, é Uber para lá e Uber para cá, e tudo tem que pagar, e tudo tem que fazer, e Deus foi dando condição. Eu quero dizer para os irmãos, que o período que o meu esposo ficou internado, eu, nem minha filha, precisamos bater na porta de ninguém e perguntar assim, você tem 5 reais de passagem? Isso não é vergonha não, tá? Isso não é vergonha. Mas, não estou criticando quem faz isso não. Eu estou querendo mostrar para vocês que Deus cuida. Deus cuida. Não precisa me falar assim, você tem um copo de café para me dar? Porque meu esposo está lá. Não, Deus providenciou. Essa era a preocupação dele lá, de nós não ficarmos desamparados aqui. E Deus não deixou a gente ficar desamparado. Minha mãe mora na frente, minhas tias moram na frente. Eu estava em casa. Mas Deus providenciou. Não precisamos. Ah, você tem uma ajuda aí para poder botar a gasolina, para poder pagar o Uber, para poder... Não. Deus providenciou. Deus fez além daquilo que precisávamos fazer. Fez além. E ela falava, mãe, melhor a gente pegar um ônibus. Eu falei, minha filha, a gente já está numa batalha travada. E a gente não vai ficar andando nesse deserto aqui não. A gente vai chamar o Uber, nós vamos pegar o Uber, nós vamos de Uber para a vila, nós vamos voltar de Uber para casa. Só estamos andando nós duas e o Senhor. Eu não vou ficar arriscando não. Deus está conosco. E Deus vai honrar. Pode ter certeza que não vai faltar. E Deus foi suprindo. Deus foi fazendo. Aleluia! Quando a gente fala, irmão, vale a pena viver pela fé? Vale a pena viver pela fé. Vale a pena fazer a obra de Deus. Vale a pena você se dedicar. Vale a pena você abrir o seu coração. Fazer com amor, com alegria. Não faça com rancor. Não faça de cara emburrada. Não faça porque o outro podia fazer e não faz. Faça você com amor. Não importa quem não quer fazer. Faça você a sua parte. Porque o Deus que tudo vê, Ele vai fazer isso. Não. Fulano podia fazer, Bertano podia fazer, mas você está se levantando para fazer, faça com alegria, porque tem recompensa do alto para a tua vida. Quando você abre o teu coração para fazer, Deus, Ele realiza além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus faz, eu vivo isso, o Senhor faz na minha vida, Ele faz na nossa família. E eu falei para o meu esposo esses dias, obrigado, falei isso ontem. Ele, obrigado. Temos que ir para a vila e temos que resolver isso, temos que resolver aquilo. Eu falei, meu filho, nós vamos para a vila, nós vamos ficar lá, nós vamos fazer as coisas que tem que ser feito lá, designado para esse final de semana. Eu nem sabia que era para mim estar hoje aqui ministrando, né? Fui pega ontem no meio de uma conversa que eu fiquei até meio sem, me deixaram até sem resposta de não. E eu falei para ele assim, ele, não, a gente tem tantos dias para resolver isso aqui. Falei, o Deus que proveu lá na Bíblia, o Deus que restituiu o teu pé, o Deus que não deixou nada faltar para a gente até o dia de hoje, esse mesmo Deus, Ele não mudou, e Ele vai prover além daquilo que pedimos ou pensamos, porque não estamos indo para a vila para brincar não, estamos indo
Então eu quero dizer para você, eu não sei qual é a providência que você necessita nessa manhã, mas o Todo-Poderoso, o provedor, aquele que não muda, aquele que não falha, aquele que não perde batalha, aquele que vai à frente da tua vida, ele que guerreia a tua guerra e tem dito: não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu sou provedor, não temas porque eu te levanto, eu te sustento, eu te dou a mão, eu te coloco de pé e tenho dito: filha, continua, porque eu vou te honrar nessa terra. Continua perseverando, porque tem coisa grande para acontecer. Eu creio. E eu já tenho um verso do livro de Salmo que eu amo muito. E esse ano, meu esposo, ele colocou isso também, o desejo no coração dele, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Glória a Deus. Estamos alegres. E no dia designado que o Senhor reservou para o meu esposo sair daqui do hospital, quando chegamos em casa, que ele olhou, ele falou: ué, e os carros? Eu falei: está tudo na casa dos donos. Aleluia. E foi andando. E quando ele deparou com a salinha de oração, ele: o que aconteceu aqui? Meu Deus. Falei: mistério de Deus. Aleluia. Ele: mas vocês fizeram isso aqui, ora? Eu falei: vocês estavam direto lá no hospital? Eu falei: enquanto a gente estava lá, Jesus estava trabalhando por lá de cá. E eu quero dizer isso, irmãos. Hoje, nós vivemos isso até mesmo aqui na Vila do João. Porque eu e a minha família sempre gostamos de agradar pessoas. Aleluia, glória a Deus. E hoje, Deus tem levantado pessoas para nos agradar, para nos ver alegre. Aleluia, glória a Deus. Ontem foi uma alegria. No outro dia foi outra alegria. Aleluia, glória a Deus. Hoje, o que Deus te toca para fazer, a gente já foi fazendo lá atrás. Com outras pessoas. E outras pessoas valorizaram isso? Umas sim, outras não. Outras até deixaram de lado, mas a nossa alegria era ver aquela pessoa alegre. A gente já ficava feliz em ver a pessoa alegre. Não precisava essa pessoa ir até mesmo nos agradecer por aquilo. Porque a gente também não estava esperando isso. Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado e não o nosso. Irmãos, e hoje a gente vê isso. Até aniversário de casamento nós vemos. Eu falei: nunca tive isso, nunca pensei nisso. Mas a gente já plantou semente para alguém. Aleluia. E eu falei: a gente nunca teve isso, gente. Fiquei até meio desconcertada. Falei: porque quando a gente recebe a bênção, a gente fica até meio assim, né? Gente, será que eu estou na terra? Será que está acontecendo? E é um lanchinho, é um agrado, é um presente, é um algo que Deus tem usado pessoas para ser canal de bênção na nossa vida. Então eu digo para você, vale a pena perseverar. Vale a pena fazer tudo o que você faz para a glória de Deus. Uma coisa eu te digo: faça sempre com um sorriso nos lábios. Faça sempre com alegria. Não faça por obrigação, não. Porque se você fizer por obrigação, ou fizer pensando que, poxa, fulano podia fazer e não veio fazer, eu que estou... Nem pega para fazer, não pega. Porque senão quem passa no estreito é você que está fazendo. Aí você vai falar: poxa, fulano que podia fazer, não fez, está recebendo vitória. E eu que estou pegando para fazer, não estou vendo nada acontecer. Porque o jeito de fazer que faz toda a diferença. Aleluia. Se você faz com alegria, você faz com amor, faz com dedicação, independente do que vão esperar de você, tem bênção reservada para mim, para a tua vida. Eu quero dizer para os irmãos que não era nada disso que eu ia falar, mas Deus é que está no negócio. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.